Final de semana de muita expectativa para os estudantes que vão fazer o Enem. Mas este ano tem uma polêmica envolvendo o exame. 15 instituições federais que receberiam os candidatos estão ocupadas por alunos em protesto contra a PEC 241. E por isso, mais de 7 mil estudantes vão fazer as provas no início de dezembro. O Jornal do Dia mostra a situação de Alagoas e também de outros estados do Nordeste. Veja outros destaques dessa edição. Começa amanhã a fiscalização a condutores das cinquentinhas, que agora precisam ter ACC e estar com o licenciamento das motos em dia. Notícia ruim para o consumidor. Conta de energia elétrica vai para a bandeira amarela e deve ficar mais cara. E as dicas de diversão para o seu final de semana na nossa virada cultural. O Jornal do Dia da TV Ponta Verde, Sistema Opinião de Comunicação, começa agora. Olá, boa tarde. R$ 1.600. Esse é o valor aproximado que alguns condutores das cinquentinhas vão ter que pagar para não ficar presos na fiscalização. O valor é referente à ACC e ao licenciamento das motos. A partir de amanhã, Detran, BPTran e SMTT vão estar nas ruas de olho em quem está irregular. Antônio é eletricista e atende a domicílio. Ele usa uma cinquentinha para ir aos locais de chamado. Antônio não tem habilitação e a moto não é licenciada. Para ele regularizar a situação pelo preço cobrado, está complicado. E a gente fica praticamente sem fazer nada sobre o trabalho, né? Porque a gente depender de ônibus, quando a gente vai apanhar um ônibus, vier atrás é o chamado do serviço. Jailson também depende da moto para trabalhar. Com a notícia de que a fiscalização começa neste sábado, está com receio de usar a cinquentinha. Já não vou sair com ela domingo agora, que eu estava com serviço para entregar. Vou ter que pegar o ônibus, porque eu não posso sair mais com a moto, porque a gente vê assim, o valor dela é muito absurdo, muito caríssimo. Para tirar a autorização para conduzir ciclomotores, a ACC, que é a habilitação para motos de 50 cilindradas, é preciso desembolsar quase R$ 800. Um pouco mais da metade do valor vai para a autoescola. Pois é, para tirar a ACC, tem que passar por aulas teóricas e práticas. Além disso, a moto tem que ser licenciada pelo Detran, que inclui emplacamento. Daí o preço vai lá para cima. Carlos recebeu a cobrança apenas do licenciamento, cerca de R$ 800. Ele está desempregado e não tem como pagar. Porque do jeito que a gente vive hoje, né, o desemprego está grande. Dessa forma não tem como a gente agir, né? De acordo com o Detran, em Alagoas circulam cerca de 40 mil cinquentinhas. Desse número, apenas 1% tem condutores habilitados. Para tirar a ACC, o condutor deve ser alfabetizado e ter no mínimo 18 anos de idade. Segundo a Associação dos Condutores de Cinquentinhas de Alagoas, em Maceió, 80% dos que pilotam as motos de 50 cilindradas são analfabetos. Para o presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores, até agora apenas 12 pessoas passam pelo processo de tirar a autorização. Segundo ele, a baixa escolaridade explica a pouca procura. Tem que saber ler e escrever, porque será submetido a uma avaliação após a conclusão das aulas. Devido a isso, nós percebemos que muitos procuram, mas após essa informação ser passada, eles ou optam para outra categoria ou não dão entrada no processo. Só lembrando que quem tem habilitação categoria A, que é para motos, pode conduzir ciclomotores. E você vai acompanhar agora aqui comigo, de forma mais detalhada, os valores que precisam ser pagos pelos condutores das cinquentinhas. Vamos dar uma olhada aqui, olha. No Detran, o condutor vai pagar, em média, aí, R$ 330, sendo R$ 168,64 para a primeira habilitação, R$ 74,34 para o exame clínico e R$ 84,80 para avaliação psicológica. Já os centros de formação de condutor, eles cobram aí a partir de R$ 450. E os condutores de cinquentinhas que estão preocupados, em como é que vão arcar com esses custos, tem um detalhe: existe um projeto de lei tramitando na ALI que isenta o pagamento do IPVA e da taxa do primeiro emplacamento para cinquentinhas adquiridas até julho de 2015. Isso deve baratear aí o licenciamento.
Enquanto isso, tem fiscalização, viu, gente? Dá só uma olhada aqui no valor das infrações. O condutor que não estiver portando, que não portar aí a ACC, essa é uma infração leve, ele vai pagar R$ 88,38. Agora, se o condutor não possui a ACC, aí é uma infração gravíssima e o valor da multa é R$ 840,81. Pesado, hein? E atenção, consumidores, a queda no volume de água das hidrelétricas levou o Operador Nacional do Sistema Elétrico a cobrar de novo a chamada bandeira amarela nas contas de luz. O objetivo aí é diminuir o consumo de energia, mas chega em péssima hora para os moradores do Vale do Reginaldo. Você vai entender o porquê. Nesta vila que fica no Vale do Reginaldo e Maceió, o que não faltam são reclamações com a fatura da energia elétrica. Seu José, até agora, não conseguiu descobrir como gastou mais de R$ 300 no consumo. O que eu tenho aqui é uma televisão, que tem que ter e uma geladeira e 2 ventiladores. Não tem condição de pagar um dia desse, que eu não posso, porque eu estou desempregado. Dona Nazaré também não está nada satisfeita com a Eletrobras. O valor cobrado na conta dela é crescente, chegou a quase R$ 200. A preocupação é com um novo reajuste. Está caro demais para a gente, que não tem nada, pobre, só uma aposentadoriazinha. Aparecida procurou a Eletrobras e se cadastrou no programa de baixa renda, mas até agora não conseguiu o desconto prometido. Piorou, 170, que foi o mesmo que pagou para mim, que eu não tive condições, e 163, que eu ainda não paguei. Aumentou mais ainda? Aumentou mais ainda, está aumentando cada vez mais. Agora eu fico olhando em quê? Porque lá em casa tudo dorme desligado. Os consumidores têm razão de ficar preocupados. A Eletrobras de Alagoas passa a operar com a bandeira amarela, por motivos climáticos. E ele está sinalizando que as usinas hidrelétricas estão com baixo nível dos seus reservatórios e foi demandado o acionamento de usinas termoelétricas, cuja fonte é mais cara, onerosa, carvão, óleo diesel, dentre outras. A melhor forma de não ter aquele susto na fatura, o Almir tem a dica. O consumidor poderá proativamente agir para que evite o desperdício do consumo de energia elétrica e os custos possam voltar aos patamares mais adequados. Porque fazendo essa economia, a gente poderá futuramente desligar essas usinas termoelétricas, ao passo em que os reservatórios se recompõem e a gente volta a utilizar uma fonte mais baixa, menos onerosa, que é a da hidrelétrica. A assessoria da Eletrobras informou que só pode falar sobre as reclamações dos moradores do Vale do Reginaldo após analisar caso a caso. Com a bandeira amarela, o consumidor vai pagar uma taxa extra de R$ 1,50 para cada 100 kWh consumidos. Os estudantes de Giraldo Ponciano estão sem aula por falta de pagamento dos transportadores. Quem traz essa e também outras informações para a gente é Eric Balbino, do portal 7 Segundos. Boa tarde para você, Eric. Boa tarde, Juliana. Olha só, estudantes da Escola Municipal Genoveva Maria da Costa, que fica na zona rural da cidade de Giraldo Ponciano, estão há mais de um mês sem aulas. E o motivo, segundo alguns funcionários, é a falta de repasse da prefeitura para os motoristas e para os transportes escolares de todo o município. Nós conversamos com o secretário de Educação de Giraldo Ponciano, Kleber Oliveira, e ele informou que o problema já está sendo resolvido. Segundo ele, a secretaria está mantendo contato constante com o coordenador de rotas de transportes escolares para que os alunos não fiquem prejudicados. E o governador em exercício, Luciano Barbosa, se reuniu ontem à tarde com o secretário de Transportes do Estado, Mozar Amaral, para traçar as próximas estratégias para as etapas que estão por vir da duplicação da rodovia AL-110 aqui na cidade de Arapiraca. Durante a reunião, Luciano recebeu o projeto de iluminação da rodovia estadual, que receberá um moderno sistema com lâmpadas em LED. E ontem o motorista perdeu o controle do veículo que conduzia após ser surpreendido por um cavalo solto na pista. Esse acidente foi registrado em um trecho da L101 Sul, próximo à cidade de Coruripe. Apesar de tentar desviar, o motorista, que não teve a identidade divulgada, acabou colidindo contra um animal que morreu na hora. O condutor foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Coruripe. O carro ficou bastante destruído. E é com essa informação que nós finalizamos a nossa participação de hoje aqui no Jornal do Dia. Para ficar sempre bem informado, é só acessar 7segundos.com.br. Tenham todos uma ótima tarde, um ótimo final de semana e voltamos segunda-feira com mais informações. Bom final de semana para você também, Eric. E olha, você vai ver ainda hoje as nossas sugestões para o seu final de semana e o Festival Barembá, que deixa todo mundo com água na boca. Eu volto logo depois do intervalo. Até já!